capítulo anterior, Lúcio Bismarck, um homem que lutou pela vida na fila de um transplante, cometeu suicídio depois de ter conseguido um coração. Atraído pela estranheza do caso, o inspetor Hermes decidiu investigar. Agora, o policial está envolto em um mistério que jamais imaginou, principalmente quando as estranhas mortes de 7 crianças passaram a se interligar. Se quer saber o que vai acontecer, acompanhe essa história até o final. Deixe o seu like e as suas críticas nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar a parte final deste mistério e outros contos como este. E preste bastante atenção, pois pode acontecer com você. No Instituto Médico Legal, Hermes conversava com o Dr. Silas, que havia feito a autópsia da menina Thaís, a última criança a falecer de um mal súbito. Foi o caso mais estranho que eu já vi, confessava o legista. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Espere aí, interrompia Hermes. Você me disse que ela não tinha nenhum problema de saúde. Exatamente. Por isso que é o caso mais estranho que já vi. Aquela menina simplesmente morreu de velhice. Como assim, doutor? Ela só tinha 8 anos. Sei que é difícil de entender, mas o coração dela simplesmente parou de funcionar, como acontece com os idosos. Quer dizer que foi como se ela tivesse envelhecido uns 80 anos da noite para o dia? Exatamente. Queria poder explicar o porquê disso, mas não posso. Os advogados dos pais conseguiram que o corpo saísse daqui e trataram logo de enterrar a pobrezinha. Hermes sentia-se sobre um terreno movediço. Quanto mais avançava naquela história, mais afundava em dúvidas e incertezas. Como era possível uma coisa dessas? E como Lúcio Bismarck podia estar envolvido? Caramba, parece a porra do arquivo X, ele murmurou. Como disse? Não, nada. O mesmo aconteceu para as outras 6 crianças? O legista franziu a testa e perguntou. Como assim outras 6? Teve mais casos? Hermes fez que sim com a cabeça, mesmo que a contragosto. Pelo jeito, a polícia conseguiu esconder tal informação da imprensa. Ele voltou para o distrito e começou a pesquisar com mais detalhes as mortes das outras crianças. As idades variavam, mas não passavam dos 8 anos. Nos arquivos, o nome do legista que atestara mal súbito a um menino de 6 anos que morrera em plena sala de aula. O inspetor conseguiu contato rápido com o médico e assim que mencionou o caso, ouviu a mesma história que o Dr. Silas tinha falado. Foi o caso mais estranho que já vi. Hermes não conseguiria dormir se não fosse até lá. Embora não fizesse o menor sentido, mas o que fazia naquela história? Ele seguiu seus instintos. A casa da família de Thaís não ficava muito longe, uns 40 minutos de carro. Patrícia estava desconfortada em futricar uma ferida que ainda não tinha cicatrizado. Contudo, também estava esperançosa, pois nunca havia aceitado o laudo da morte da filha. Por mais que a religião tivesse lhe ensinado que a vontade de Deus era incompreensível para aqueles com pouca fé, não seria uma crença que moveria montanhas que a faria crer que sua Thaís simplesmente se foi. Acha que alguém pôde ter feito alguma coisa com ela? Foi a vez de Hermes ficar desconfortável. Ele não queria plantar uma ideia na cabeça daquela mulher que aparentemente não tinha uma explicação lógica. Por isso, desconversou. Por enquanto, só algumas coincidências, dona Patrícia. Nada de muito concreto ainda. A mulher assentiu um pouco decepcionada, mas sem apagar o fogo da esperança, o que provava a tese do policial que o senso de justiça era o maior conforto para a dor. Hermes tirou de sua pasta uma foto de Lúcio Bismarck e estendeu a Patrícia. Quando Thaís brincava naquela praça, esse homem estava presente? Patrícia olhou bem a foto e meneou a cabeça frustrada. Eu não sei dizer, tinha tanta gente, mas acho que não havia nenhum idoso por perto. Hermes assentiu e se deu por satisfeito. Aquela pobre mãe não merecia reviver um passado tão doloroso por algo que ele mesmo não fazia ideia. Assim que manobrava o carro para voltar ao distrito, uma senhora bateu no vidro e ele o abaixou de imediato. É o policial que estava na casa de Dona Patrícia? Sim, você quem é?
Eu sou a diarista que trabalha há anos para essa família. Vi aquela pobre menina nascer e posso dizer ao senhor que era uma menina que dificilmente ficava doente. A senhora esteve presente naquela praça? A diarista fez que não, mas disse: havia algo maligno nesta casa policial. Hermes se arrepiou. As palavras dela soaram como um sopro gelado em sua nuca. Pode ser mais específica? A diarista suspirou fundo e começou a relatar. Não sei quando começou. Acho que 2 meses antes de ela morrer. Eu podia ter avisado, mas fiquei com medo de perder o emprego, sabe? Evangélicos não costumam tolerar gente da minha religião em suas casas. De certa forma, me sinto culpada pelo que aconteceu. Ainda não estou entendendo, dona, Hermes disse. Se está procurando por uma pessoa, está perdendo seu tempo, policial. O que matou aquela pobre menina não é desse mundo. Eu senti a presença dela nesta casa, como uma sombra maligna enraizada. Se eu soubesse que ela estava lá para levar a vida da pobre Thaís, não teria pensado em meu emprego. O inspetor ficou momentaneamente paralisado. Hermes não era o tipo de pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Para ele, nada podia ser mais aterrorizante do que um ser humano disposto e motivado a fazer o mal. Mas aquela história era esquisita demais para a trivialidade com a qual estava habituado. Sabe que tipo de entidade era? Acabou perguntando. Jamais vi algo assim, policial. Mas se fez o que fez com a pobre Thaís, tenho quase certeza que se trata de um demônio tão poderoso quanto o próprio diabo. Hermes não conseguiu dormir naquela noite, e no meio da madrugada ligou para Átila. Desculpe ligar a essa hora, mas preciso saber de uma coisa a respeito de seu pai. Diga. Seu pai fazia parte de alguma seita ou participava de algum grupo tipo maçonaria e coisas assim? Não, por quê? Por nada, Átila. Mais uma vez, desculpe por incomodá-lo a essa hora. Hermes estava convencido de que as mortes daquelas 7 crianças não foram de causas naturais, que havia, de fato, alguma coisa sinistra que uma pessoa razoável em suas faculdades mentais não acreditaria se não visse. A questão agora era se Lúcio Bismarck tinha alguma relação com tais acontecimentos sobrenaturais. Não pode ser uma simples coincidência, disse. Com os dados que Átila tinha fornecido, ele passou a comparar alguns detalhes que o levavam diretamente a Lúcio. O transplante foi há 2 anos, e a primeira morte aconteceu 5 meses depois de Lúcio ter tido alta. Vítima ou algoz? O inspetor escreveu em seu Moleskine antes de ir para a residência dos Bismarcks. Átila o recebeu. Ao entrar, Hermes bateu o olho na urna com as cinzas de Lúcio. Então, inspetor, alguma novidade? Poucas. Ainda estou esperando os períodos com o celular, mas eu queria falar com a sua mãe. Seria possível? Ana estava sentada na varanda dos fundos, olhando o jardim que Lúcio tanto gostava de cuidar. Os olhos dela continuavam ausentes. O choque de ter encontrado o marido daquela forma talvez fosse algo que ela levaria para o túmulo, e do jeito que as coisas iam, seria muito em breve. Mãe, este homem é da polícia e quer te fazer algumas perguntas sobre o meu pai. Hermes sentou-se ao lado da mulher e fez a mesma pergunta que tinha feito ao filho dela de madrugada. Se o marido participava de alguma seita ou algum grupo restrito. Ana respondeu que não. Hermes então fez outra pergunta. Dona Ana, além dos sonhos, seu marido estava agindo de um modo esquisito? Fazia coisas que ele não costumava fazer antes do transplante? Ana deu a impressão de que não iria responder, mas mantendo o olhar distante, disse numa voz serena. Teve um dia que cheguei da feira e o encontrei no escritório. Dona Ana descortinava as lembranças que pareciam estar atrás de uma névoa densa. Era uma manhã ensolarada, e ela gritava pelo nome dele para que a ajudasse com as bolsas. Lúcio não respondeu, e Ana achou estranho, pois havia um silêncio muito esquisito na casa. Ela deixou as compras no vestíbulo e foi até o escritório dele. Meu Deus, Lúcio, o que está havendo? Lúcio Bismarck estava sentado empertigado como se estivesse num estado de transe. Seus olhos estavam revirados nas órbitas e seus lábios traziam um sorriso prazeroso. Ele voltou a si com o grito da mulher e parecia tão aturdido quanto ela. Dona Ana, sabe me dizer que dia foi isso? Ela fez que não.
Foi numa quinta-feira, Átila respondeu. A feira aqui perto acontece às quintas, das 6 às 14 horas. Mas o que isso tem a ver com o caso, inspetor? Hermes explicou a Átila que num primeiro momento só conseguiu reagir com um sorriso nervoso. Não pode estar falando sério. Pois estou, senhor Átila, mas não vou perder meu tempo tentando convencê-lo de algo que nem eu mesmo sei se acredito. Vamos nos manter no contato. Hermes conferiu as datas das 7 mortes, e uma das crianças tinha morrido numa quinta-feira. Só que, diferente das outras, não morrera instantaneamente. Chegou a ser levada com vida para o hospital, onde não resistiu ao que quer que fosse. A esposa o interrompeu. Hermes disse, se lembrando do depoimento de Ana. O X da questão agora era o que e como Lúcio fazia. Magia negra? O inspetor jamais imaginaria que um dia estaria envolvido numa investigação como aquela. Pesquisas na internet não ajudavam, e ele não conhecia nenhum especialista no tema. Nos filmes, as coisas são tão mais fáceis, ele disse. Por ora, somente as informações do celular podiam esclarecer parte do mistério. O inspetor só queria que aqueles caras trabalhassem mais rápido de vez em quando. E como se seus pensamentos tivessem movido o universo a seu bel prazer, o telefone tocou. Era um dos peritos. Achamos uma coisa, Hermes. A noite escondia muitos mistérios, da mesma forma que libertava tantos outros. Isaac sabia como ninguém. Ele via a maldade em sua forma primordial. Sentiu o hálito putrefato das incontáveis mortes saindo daquela boca. Viu o olhar abissal que havia testemunhado incontáveis eras. Isaac não a temeu. Não podia, porque toda sua linhagem havia sido moldada para não temer nada, principalmente a criatura diante de si. Seu tempo acabou, disse para o ser subjulgado. Não pode me deter. A criatura gorgolejava numa voz borbulhante. Enquanto a minha essência pulsar, estarei livre para sugar a vitalidade de seus filhos e dos filhos deles. Isaac meneou a cabeça discordando. Tudo o que precisava fazer era acender o isqueiro e atirá-lo contra a coisa a seus pés. Volte para as profundezas de onde nunca devia ter saído. Ele atirou o isqueiro. A essência mágica que subjugou o demônio se incinerou como gasolina. As chamas ergueram-se furiosas, lançando um rubor na escuridão da noite gelada. Com ela, ergueu-se também um grito, ouvido a uma distância grande, obrigando pessoas humildes e supersticiosas a se benzerem antes de fecharem portas e janelas. Porém, as mortes continuaram. Uma criança podia ser coincidência, talvez até 2, mas 3 não. A criatura estava de volta, não havia outra explicação. Como? Isaac não fazia ideia. Ele viu o corpo dela imóvel, carbonizado, e tão morto como seus avós. Não poderia ter ressuscitado, ao menos que... Enquanto a minha essência estiver pulsando... A frase derradeira da criatura se repetia na cabeça de Isaac até ele se dar conta. O coração. Ele se sentia burro. Devia tê-la queimado até as cinzas, mas também se sentia intrigado. Como um corpo completamente destruído conseguiu se erguer. A resposta não podia ser outra, e que levava a uma nova pergunta. A Ordem do Chacal. Os peritos acharam um único número nos registros apagados no celular de Lúcio Bismarck. Na primeira das inúmeras ligações, o sujeito havia dito: "Pode parecer que sou louco, Sr. Lúcio, mas eu sei exatamente o que está havendo contigo. Por mais que tente negar, no fim, o senhor também sabe, e pode dar um fim nisso." Bem, dizia o perito, pelo histórico, eles marcaram vários lugares para que pudessem conversar. O cara é cuidadoso. O último contato deles, no entanto, me deixou arrepiado. O perito deu um clique no botão do mouse e Hermes começou a ouvir a última conversa de Lúcio Bismarck. "Tem certeza que não há outro jeito, Isaac?" o velho perguntava. "Infelizmente não. Eu gostaria muito que tivesse. Eu lutei tanto para viver, será que Deus vai mesmo me perdoar? Tenho certeza que sim. Você está se sacrificando por um bem maior.
Só espero que minha família possa me perdoar. Eu não queria que aquelas crianças morressem. Lúcio chorava. Não é culpa sua, senhor Lúcio. Pode ir em paz. Não se esqueça de avisar para que creme o seu corpo. O velho choramingou algo identificável. Não havia dignidade. Era um homem que não queria morrer, mas que era forçado e parecia esperar um milagre de última hora. Você é um homem corajoso, senhor Lúcio. Se houver uma outra vida, espero conhecê-lo novamente, mas em melhores circunstâncias. Que Deus te receba de braços abertos. Hermes também ficou arrepiado. Contudo, estava mais instigado em conhecer aquele cara, pois sem dúvida era a parte final do quebra-cabeça. Que história é essa de crianças, inspetor? O perito perguntou. Não faço ideia. Mentiu e emendou uma pergunta. Escute, você consegue descobrir a identidade desse tal de Isaac por esse número? Claro, ele tomou certos cuidados, mas cometeu erros grosseiros. Seu número, por exemplo, não é pré-pago. Temos todos os dados dele, e se você ligar, é capaz de ele te atender. O perito mexeu no mouse e mostrou uma foto conseguida nos registros de Isaac. Hermes já tinha visto aquele cara em algum lugar. Na tarde seguinte, voltou à casa dos Bismarcks. Já viu esse cara antes? Mostrou a foto de Isaac. Átila forçou um pouco a memória e respondeu. Sim, na noite que meu pai morreu, ele estava aqui. Claro, pensou o inspetor. Como podia ter deixado passar algo tão básico? Achei que era mais um policial, Átila comentou. E nós achamos que era um membro da família. Foi ele, não foi? Hermes fez que sim, e viu o ódio escalar os brios do homem diante dele. Quando vão pegá-lo? As coisas não são tão simples. Como não? Ele induziu meu pai a cometer suicídio. Ele tem que pagar pelo que fez. Olha minha mãe como está. Esse cara não acabou apenas com a vida de uma pessoa. Eu entendo a sua frustração, senhor Átila, mas vale lembrar que essa investigação não é oficial e não posso agir como você quer de uma hora para outra. Além disso o quê? Há uma coisa maior por trás da morte de seu pai. Não vai me dizer que aquela história de maçonaria e coisas desse tipo. Hermes ficou em silêncio, o que obrigou Átila a tirar o celular do bolso e apontar a câmera para a foto de Isaac. O que está fazendo? O inspetor perguntou. Se você não vai agir, eu vou. E bateu a porta na cara do policial. Hermes não gostou nada da atitude de Átila e lamentou ter ido até ele. No fim, não o julgou. Era difícil enxergar além do horizonte da vingança e do revanchismo. A questão agora era se ele iria fazer uma maluquice. O inspetor tinha um palpite que não. Átila transbordava em ódio, e ele alimentava aquele ódio olhando para a foto de Isaac. A intenção não era outra, senão acabar com a vida daquele cara. Podia arranjar uma arma com facilidade, mas iria ter coragem de apertar o gatilho? Ele não sabia. Naquele momento, o faria sem hesitar, mas se conhecia bem o bastante para ter a ciência de que o sentimento de agora não seria o mesmo do de amanhã, tampouco o de depois e o de depois. Se quisesse se vingar, teria que agir o mais depressa que pudesse. Ele poderia contratar um matador de aluguel da mesma forma que havia conseguido um coração para o pai. Mas a acusação da irmã o impedia, não que a culpa o perseguisse, e sim pela sensação de que seus desejos tinham efeitos colaterais que eram piores do que o ritmo natural das coisas. Era como a história da pata do macaco de W. Jacobs. 2 dias se passaram bem devagar. Átila tinha se arrependido de ter pedido férias. Se estivesse trabalhando, estaria com a mente ocupada e talvez conseguisse dormir achando que Hermes iria concluir o seu trabalho. Talvez devesse até ter seguido o exemplo da irmã e saído para uma viagem, por mais que tivesse o receio de deixar a mãe sozinha naquele estado. Pensando em Dona Ana, uma nova perturbação. E se ele não parou no meu pai? E se quiser também a minha mãe? A campainha soou uma vez. Num curto intervalo, tocou a segunda e a terceira. Já vai! Ele gritou irritado. Só uma pessoa tocava a campainha impaciente daquele jeito, o inspetor Hermes. Átila esperava que ele trouxesse alguma novidade sobre o tal de Isaac. De preferência, que ele tivesse sido morto e que tivesse sofrido bastante antes de morrer. Ao abrir a porta, um susto. As pernas de Átila bambearam e começaram a tremer.